Bem-vindos ao Entretempos, um espaço de conversa sobre longevidade, cuidado humano e os caminhos de atravessar a vida com mais consciência. Aqui a gente não fala apenas de saúde, a gente fala de tempo, de escolhas, de corpo e de presença. Eu sou Rosângela e hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém conecta, mas que pode ser a chave da sua longevidade: o metabolismo, o sono e o coração. E para isso, eu tenho o prazer de receber a doutora Juliana Gil, médica cardiologista, doutora pela USP, especialista em hipertensão arterial e cardiometabolismo pelo INCOR, médica da unidade coronariana do Hospital Sírio-Libanês. Será que a gente está olhando para a saúde de forma errada? Doutora Juliana Gil, é um prazer e uma alegria imensa de você estar aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Rô, pelo convite. Estou estreando meu primeiro podcast, então vamos ver como eu me saio aí nesse primeira experiência. Vai ser ótimo, doutora. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, essa escolha sua em cardiologia. Você pode falar um pouquinho para nós a respeito? Acho que na medicina eu fiquei em dúvida em qual especialidade eu ia querer. Inicialmente queria ortopedia, mas aí vi que era muito peso, muita grosseria para uma menina. Aí resolvi fazer clínica médica com o intuito de ser dermato. Olha. Só que daí na residência de clínica eu vi que eu gostava era de cuidar de vida, de paciente mais grave, adorava paciente instável. E aí depois de muita escolha eu fui para o lado da cardiologia, assim, que é uma área que você consegue cuidar de pacientes graves, consegue salvar a vida das pessoas. E eu sou apaixonada pela minha especialidade. Bem desafiadora, né? Sim. Bem desafiadora. Bastante. Em que momento que você buscou essa questão também do metabolismo, né? Na questão mais sistêmica e não só de sintomas? Eu não sei se estou correta de colocar Sim. dessa forma. Porque eu sempre fui eu fui uma criança obesa e essa questão da obesidade, do metabolismo sempre foi uma coisa muito presente na minha vida e da minha família, assim, né? Sempre todos que tinham doença na família, eu falo que ou morre de câncer ou morre de infarto. Então, e a obesidade sempre esteve muito presente dentro da minha família, assim. Então, era uma área que eu sempre gostei muito, muito rica, e eu sempre quis aprender mais e quis evitar, né, assim, chegar, a partir do momento que você tem uma obesidade, você chegar na doença, né, que é uma doença que a gente sempre vê a obesidade como uma coisa estética, mas na verdade a obesidade é uma doença crônica, né, é uma doença que leva a outras doenças, né, então se você não trata uma criança obesa, um adulto obeso, você vai ter no futuro uma pessoa doente, né? Você vai ter um adulto doente, um idoso doente, você vai envelhecer com uma qualidade de vida muito ruim, né? Não dá para normalizar, né, doutora? Não dá. Não dá para normalizar. E essa questão da análise metabólica, né? O que ela consiste? O que significa, né, na realidade, assim, para nós? A análise metabólica, na verdade, é que a doença metabólica, né, a síndrome cardiometabólica, cardiorrenal metabólica, hoje em dia, assim, antigamente a gente tinha uma diferenciação. Eu sou o obeso, eu sou o gordinho saudável, eu sou o gordinho doente. E, na verdade, a obesidade é uma doença, né? Como eu falei, a obesidade é uma doença. O tecido adiposo, né, visceral principalmente, ele é um órgão que produz substâncias, né? Então, ele produz substâncias inflamatórias, ele produz substâncias, as adipocitocinas que regem essa questão de saciedade, de você, quanto mais tecido adiposo, mais inflamado você está, tem mais chance de desenvolver doenças, mais chance de desenvolver câncer, e quanto mais obeso você está, mais dificuldade você tem de emagrecer.
Então, quando você vai fazer uma avaliação de um paciente, né, uma avaliação, na verdade, cardiometabólica, você tem que olhar todos os aspectos dele, tanto essas partes inflamatória, a parte de resistência à insulina, se esse paciente já desenvolveu ou não hipertensão, se esse paciente tem um histórico familiar. Então, é um contexto que não é somente você olhar a obesidade como um número ou o indivíduo como um Uma parte, né? estereótipo, né? Ele, na verdade, ele é um contexto, se ele não é doente, a chance dele desenvolver uma doença metabólica é muito grande, né? E dentro desse contexto, até me antecipando um pouco com algumas questões aqui, em que momento, doutora, que você recomendaria alguém procurar uma análise metabólica, um cardiologista? Hoje em dia é muito a avaliação metabólica, ela vem, assim, hoje em dia da criança ao adolescente, ao jovem, né? Assim, isso depende Criança muito também. criança também, né? Hoje em dia a criança, assim, o aumento da incidência de obesidade infantil é cada vez maior, né? Pela questão das alimentos, do uso de tela, né? As crianças estão cada vez mais obesas, né? E se a gente não tratar essa criança, ela vai ser um adulto obeso no futuro e é um adulto doente, né? Então eu sempre falo, meus filhos, eles estavam cheinhos, então eu encho o saco deles em casa, assim, mamãe está preocupada que você vai ficar doente no futuro, mas para eles aquilo é uma chatice, a mãe ficar atrás, né, de querer que emagreçam, mas realmente você tem que olhar a tua criança, Desde. né? Mas assim, geralmente, pensando num contexto de doença, o desenvolvimento da doença no homem é muito mais precoce do que a mulher. Né? Assim, o homem começa a desenvolver aterosclerose, começa a ser um paciente de risco ao olhar do cardiologista a partir dos 36 anos de idade. A mulher, ela já é, dependendo do que ela tiver, uma mulher, ela tem ainda, ela tem aquele momento do climatério ali, que quando ela entra no climatério, eu Que falo que ela começa perde o manto de proteção. proteção dela, e aí ela entra para o play, ela aumenta o risco cardiovascular, ela muda a composição corporal, então é uma paciente, a mulher, ela geralmente ela se acomoda, né? O médico da mulher geralmente é o ginecologista até ela entrar na menopausa. Depois, Depois ela começa a atuar nos diferentes, né, modos. Mas o que a gente sabe é que o paciente metabólico é um paciente que ele acaba ficando muito dicotomizado, né? Ele vai no nutricionista, ele vai no endocrinologista, ele vai no médico do fígado, ele vai no cardiologista. Então, essa especialização do cardiometabolismo é uma maneira de você tentar unificar o paciente com um especialista só. para um Você cuidado. vê a doença como um só. Né? Não ficar, mas isso é o problema do endócrino, não, isso é problema do cardiologista. É você ver tudo isso por uma doença só. É uma doença só, na É um verdade. sistema, Você é um né? sistema só, e se você não trata, você sempre fica com uma ponta descoberta, né? Sim. E dentro desse contexto, doutora, quanto, assim, qual é o peso da questão realmente genética e da questão de ambiente, de qualidade de vida, né, de uma pessoa? É. A doença, assim, nós somos uma parte genética e uma parte, um fenótipo e o genótipo, né? Então, uma maneira que a gente leva a nossa vida, com certeza isso vai implicar as consequências que a gente vai ter. E com certeza, quanto maior a nossa carga genética, maior a chance de desenvolver, né? Então, se você tem pais e mães, se você é filho de pais hipertensos, você tem chance de 50% de desenvolver Uma hipertensão. hipertensão. Se você tem uma história de doença coronariana precoce, né, um pai que infartou jovem ou que fez um stent jovem, a chance de você se tornar um adulto com mais carga de aterosclerose, de desenvolver aterosclerose, por mais que você leve uma vida saudável, isso existe essa chance. Então, e isso às vezes vem de gerações passadas, né? Então, às vezes, não tem ninguém na minha família, mas sempre é importante. Então, se tem algum histórico familiar de doença coronariana, de hipertensão, de diabetes, você tem que sempre ficar de olho, porque nem sempre a doença dá sintomas, né? Uhum. A doença Tem que ter essa. cardiovascular é uma doença muito silenciosa na maioria das vezes, né? E eu queria trazer um pouquinho para a questão do sono também, né? Que a gente também sabe que é um dos pilares aí, né? Da questão Sim. da longevidade e tudo mais.
qual o impacto de uma pessoa que não dorme bem dentro desse contexto metabólico, doutora? A doença, a apneia do sono, né? Essa questão do sono, né? O sono fragmentado, esse sono entrecortado, a hipoxemia, né? Isso tudo gera na verdade, vira uma alça, uma via de mão dupla, né? Você pode ter uma apneia do sono e você aumenta o teu risco de desenvolver diabetes, aumenta o risco de você desenvolver obesidade, e se você também tem uma obesidade, você tem uma diabetes, você também aumenta esse risco. Na verdade, hoje em dia, 1/3 da população tem apneia do sono. Sim. E dentro dos obesos, mais de 80%. Né? Os pacientes com síndrome metabólica têm praticamente, acho que em torno de 65%, 80% os pacientes com síndrome metabólica têm apneia do sono. Então, essa questão da apneia, da hipoxemia, gera um estresse oxidativo, mexe no eixo hipotálamo hipofisário, mexe com a liberação de substâncias, então vira um ciclo vicioso. Se você não trata um fator de risco, você vai desenvolvendo os outros, né? São doenças carentes que eu falo, né? Ela nunca está sozinha. Né? Você nunca tem só diabetes, você nunca tem só obesidade, você nunca tem só apneia do sono. Você, quando chega lá no final, é um paciente que tem uma lista de 8, 10 remédios e fala, ai, doutor, eu tô com um monte de remédio. Mas por quê? Porque você tem um monte de doença. Mas se você for olhar lá no início, alguma coisa começou, não tratou e aí virou uma avalanche. Sim, né? A gente tem falado muito aqui nesse podcast a respeito disso, sabe, doutora? Você colocou um ponto ali de estar fragmentado em médicos, em profissionais, mas da necessidade novamente de se unir isso, né? Até por Sim. conta dessa visão mais sistêmica do paciente e também para o próprio médico conseguir, né, dar uma continuidade nesse tratamento, né? Eu acho que a gente tem aí uma cultura, talvez, das pessoas não perderam, na realidade, a cultura de se vincular a um médico, de ter esse contato maior, que faz muita diferença, né, ao longo da vida. De uma pessoa que já conhece, já sabe como aquele indivíduo funciona, né, geralmente. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Existe uma ligação entre a resistência da insulina com a apneia do sono, doutora? Sim. Existe? Assim, tem estudos, assim, a gente não sabe, assim, tem até estudos do Diabetes Care que saiu, que existe uma evidência que a própria apneia do sono pode desenvolver diabetes, né? E a diabetes também pode desenvolver apneia do sono, porque, na verdade, faz parte de tudo do mecanismo, tudo é mesmo mecanismo, né? O estresse oxidativo, o sistema, né? O estímulo do sistema nervoso simpático, o descontrole do eixo hipofisário. Então, essa questão das adipocitocinas. Então, é uma doença muito interligada. Então, a gente não sabe o que vem primeiro. Então, você vê muito que os pacientes diabéticos têm mais risco de desenvolver apneia do sono e os pacientes que têm apneia do sono também têm esse risco de desenvolver diabetes, né? A dúvida maior hoje em dia se sabe se é assim, será que se eu tratar a apneia, eu vou reduzir a chance de ter diabetes ou eu vou evitar evitar de tomar um remédio? Tem alguns estudos saindo mostrando que o impacto do tratamento da apneia pode reduzir a hemoglobina glicada, sim. Olha, que ainda fantástico. né, tem estudo para sair em relação a isso, mas com certeza, quanto menor o estresse, quanto melhor a parte, né, você tratando a apneia, você reduz, você corta essa via, né, essa via produtora de estresse, essa via produtora de inflamação, você controla isso, né? Então, você não sabe, muito paciente fala, mas se eu tratar a apneia eu vou emagrecer? Nem sempre. Não, você não vai emagrecer. Só que você vai virar um obeso menos inflamado, você vai acordar mais disposto e você vai conseguir ter uma vida mais saudável, né? Porque se você tem uma noite de apneia, você acorda destruído. Né? Você acha que tá ótimo, você atribui aquilo à idade, à obesidade, ao estresse, e na verdade é uma noite de sono mal dormida que você tem
e que você já acorda derrotado, né? Então, tratar a apneia, olhar a apneia como uma doença e um futuro, na verdade, uma doença que pode gerar outras, né? É muito É importante, muito né? importante. É muito importante a gente sair daquele conceito de uma doença como se ela fosse uma caixinha ali e não tivesse nada mais interligado, É, né, doutora? Eu acho que sim, geralmente, e a maioria, no caso do apneia, eu vejo que as pessoas elas acham que o problema é o ronco, e não é o é, ronco, né? A gente não, ainda é. tem muita coisa ainda para trabalhar Sim. O nessa ronco questão. incomoda quem dorme do lado do roncador, né? Só porque o roncador geralmente Né? não sabe que está roncando. Mas o ronco às vezes é um sinal. Então, É, necessariamente quem ronca tem apneia, mas muita gente tem apneia e e não não ronca, ronca, né? exato. É. E não é nem sempre só o estereótipo do obeso, né? Isso vem também de outras. Às vezes você acha que a pessoa porque não é obesa, ela não tem apneia, né? Então, É. isso. E aí a gente fala, né? Muito se fala, mas a gente tem hoje medicamentos, né? Que podem realmente ajudar na perda de peso. Então, não vou Sim. usar o CPAP, porque já começa essa dúvida, né? Mas a questão é a seriedade, a gravidade, né? Em quanto tempo vai se perder esses quilos e quanto vai se manter também, né? E quanto tempo a obesidade só é uma coisa ligada só à apneia, né? Nem Uhum. sempre a pressão né, a redução da caixa torácica tem a ver só com a questão da obesidade, né? Você não é só unicamente isso, né? Não é Sim, porque só você é obeso que é apneia, não. Você tem pacientes, né, de tudo que é tipo de peso e forma que tem que tem apneia, né? apneia, É. exatamente. E aí, puxando, voltando um pouco, né, para a questão cardíaca, a gente pode dizer que quando realmente a gente tem alguma, eu vou falar disfunção no coração, é porque algumas outras debilidades já aconteceram, algumas outras doenças já aconteceram naquele metabolismo, doutora? Ele é a consequência de alguma coisa que realmente não funcionou ao longo de um período? Acho que isso é uma pergunta bem vaga, assim, na verdade muito ampla. A gente tem resposta para tudo, né? Obviamente, assim, o coração como um todo, ele né? O coração, ele envolve a doença do coração, ela pode envolver várias áreas, né? Você tem a disfunção endotelial, você pode ter a doença dos vasos, você pode ter a doença do músculo, né? Você pode ter a doença elétrica. Então, o coração é um órgão que tem muitas facetas, né? Mas com certeza, geralmente, assim, o coração ele pode ser o causador de muita coisa, mas geralmente ele é a vítima, né? Ele é a consequência. Então, quando você vê um paciente com infarto, né? O fulano infartou. Mas isso é a consequência, é a reta final de uma doença, né? Para você ter um infarto, para você levar um indivíduo a botar um stent, é porque tudo dentro daquele corpo dele, aquele organismo já sofreu um dano vascular, ele já teve um acúmulo de colesterol, ele já teve toda uma doença, né? Ele teve todo um histórico prévio, né? Às vezes você descobre uma doença com um evento, né? Quantos pacientes descobrem que teve um AVC, descobre que tem uma arritmia por trás, ou tem uma apneia do sono por trás, tem uma Sim. hipertensão, uma diabetes. Então, o coração, às vezes, nem sempre ele é o causador, às vezes ele é a vítima de uma doença maltratada por anos, né? Sim. E lá no consultório, na clínica, você vê muitos pacientes cardiológicos que tinham apneia não identificada, doutora? Ou Bastante, na verdade, bastante? cada dia mais, né? Hoje em dia, você tem um paciente com arritmia, né? Você vê o paciente com um Holter com arritmia, você vai ver o paciente, trata, dá remédio, o paciente vive ali naquela falta de melhora. Daí você vai dar uma investigada a mais, você descobre que o paciente tem uma apneia do sono. Você vê muito paciente com piora cognitiva, né? Assim, um idoso que era funcionalmente bom, começa a piorar a parte cognitiva. Você vai pesquisar, é um paciente que tem apneia do sono, né? Então, até fazer aquele paciente entender que tratando aquela apneia vai melhorar a parte cognitiva, vai reduzir aquela perda, né? Porque acaba você tendo né, você tem episódios de hipoxemia a noite inteira. Então, se você faz uma polissona e você tem 30 microdispartários ou
os 50 microdispetais, praticamente você tem um episódio de apneia por minuto, né, por minuto. Então, a qualidade do teu sono é péssima. Fora Sim. aquilo que gera de agressão para o teu do organismo, para o teu cérebro, para o teu coração, né? Não falando só de metabolismo, mas sim de tecidos, né? Então, aquilo você vê muito, assim, Que você isso a vê médio e longo a médio e prazo longo pode ser. prazo, com certeza. Isso é muito deletério, né? Uhum, sim. E, doutora, o que a análise metabólica, né, ela pode nos mostrar que os exames convencionais de laboratoriais, assim, não mostram? Na verdade, assim, acho que o arroz com feijão do dia a dia, ele já nos diz muita coisa, né? Você não precisa ter tantos exames, ficar pedindo, né? Assim, tem coisas que, na verdade, você vê muito na prática médica hoje em dia que se pede que você não tem nem. Se você fizer uma boa anamnese, se você fazer um exame físico detalhado, você fazer fazer um peso do paciente, ver a cintura abdominal, né? Só que você examinando um paciente, fazendo peso, fazendo uma cintura abdominal, vendo uma pressão de um paciente, colhendo um perfil metabólico, um colesterol, uma glicose, uma função Já tiroidiana, um exame consegue. do rim, uma urina, você já tem um monte de informação. Você não precisa de XYZ, de Nada. hormônios e blá blá Aham. blá, né? Com aquilo você já tem muita informação, né? O problema é que às vezes você nem isso você tem, né? O Não tem. paciente nem isso fez, né? É. Então, E existe um perfil metabólico silencioso, assim, alguma coisa que você possa dividir aqui com quem está nos assistindo? acho que o metabólico silencioso é muito, assim, hoje em dia a gente tem muito recurso do ponto de vista, quando você vai ver um paciente um paciente com síndrome metabólica, né, um paciente que já tem uma obesidade visceral, um paciente que já tem uma hipertensão, uma pressão já um pouco, né, tendendo a elevar, né, tem uma pressão né, tem uma pré-hipertensão, você vai ver tem um paciente com uma glicose mais alteradinha, mas daí você vai ver tem uma PCR, que é uma proteína C reativa aumentada, você tem uma homocisteína elevada, né? Você tem uma ferritina elevada, que é um marcador aí de síndrome metabólica, um ácido úrico elevado. Então, tem algumas coisas que vão mostrando que aquele paciente é um paciente que tem mais faz Probabilidade, né? inflamado do que o outro, né? Assim, o que a gente sabe é que tem algumas doenças que dentro do metabolismo são muito mais preocupantes, né, hoje em dia, assim, né? A hipertensão é uma doença que muito inflama, né, assim, o paciente hipertenso, ele geralmente ele evolui pior, né? Um paciente que tem além de ter um contexto metabólico, a hipertensão é uma doença que gera muita inflamação, muita injúria vascular, né? O diabético é um paciente muito preocupante, né? Então, tem alguns lados, assim, você não pode olhar todos os pacientes como um só, né? Você tem que entender que todos são graves. Hoje em dia, assim, existe a questão da esteatose hepática, que não se usa mais esse termo, né? Que é o MIS-LD. Né? Hoje em dia, fala assim, eu tenho esteatose hepática grau 1, grau 2, grau 3. Hoje em dia não existe mais isso. Você tem esteatose hepática e ponto final. Né? Hoje em dia, assim, o que se sabe-se que, assim, futuramente, a principal causa de transplante hepático no mundo vai ser a obesidade. Né? Vai ser a Uau, esteatose né? hepática, né? Vai ser essa gordura visceral aí que a gente tem. Então, às vezes você acha que... E a gordura visceral, a esteatose hepática, não necessariamente tem a ver só com a obesidade. Então, às vezes, se você não olha para aquele fígado daquele paciente, se você vê se o paciente já tem um depósito de gordura ali, é um paciente que também, se você não cuidar dele, ele vai Vai, morrer. sim. Se ele não morrer de doença cardiovascular, ele vai morrer de um hepatocarcinoma. Né? Então, a gente tem que... Hoje em dia, é muita coisa, né? Assim, você não pode viver com medo de que, não vou... Mas se você se cuidar, né? Hoje em dia, com a modificação do estilo de vida, né? O tratamento da obesidade, hoje em dia, está Muito mais fácil, muito né? mais fácil, né? Tá muito... Você vê resposta, você trata não só a obesidade, mas a doença e as consequências dela, né? Então, se tiver
uma boa assistência e uma determinação, você consegue mudar a vida daquele indivíduo, né? E a gente fala muito aqui também da questão do protagonismo do paciente, porque a gente sabe que tem 50, vou falar 50%, nem sei se é essa proporção, né? Mas assim, da questão clínica do médico, e tem o paciente que tem que, de qualquer forma, estar ali disposto, né, com essa O mudança. paciente tem que querer, né? Tem que querer, Ele tem que querer, é exatamente. que nem parar de fumar. Eu falo que eu não peço para meus pacientes parar de fumar, porque ninguém é criança, né? Ou você quer parar ou não quer. Se você não quer parar, você tem seus motivos, tem as suas dificuldades, mas a gente está ali para isso, né? Então, se você quer mudar o teu estilo de vida, a gente está ali para isso. Não é fácil? Não. Se fosse fácil, Não ninguém teria seria, que né? ter Ninguém seria apoio, sedentário, suporte, ninguém seria orientação. obeso, né? Uhum. Mas não é impossível, né? Você precisa de uma abordagem multidisciplinar, você precisa do nutricionista, você precisa do psicólogo, você precisa tratar os fatores de risco. Então, o indivíduo que dorme mal não vai acordar bem para querer ir para Para academia, academia. não vai ter disposição para nada, né? Então, isso tudo interfere quando você visa tratar esse paciente, né? Sim. E você acha hoje, na tua clínica, que os pacientes eles têm tido mais responsabilidade, eu vou falar assim, que eles estão despertando para essa questão, ou ainda a gente ainda tem aquela questão mais passiva? Eu acho que hoje em dia o acesso às informações é muito mais fácil, né? Há informações verdadeiras e informações falsas, né? Então, hoje em dia, o indivíduo tem muito mais informação a tudo, a saúde, né? Acesso à saúde, independente da condição financeira do paciente, você tem mais acesso, né? Então, é complicado dizer, mas eu acho que você hoje em dia tem, e só que é muito, às vezes você tem que entender o porquê que aquele paciente foge, né? Por que aquele paciente evita, né? Às vezes é um descaso, às vezes é medo, né? Assim, você vê muito, tem cada um tem um motivo para não ir É, no, né? Mas hoje em dia, acho que cada vez mais as pessoas estão se estão preocupando se com a preocupando. saúde, né? Eu acho que a gente, como você falou, né, na questão da internet, que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que muitas vezes não são tão verdades, e eu acho que tem uma tendência das pessoas quererem algo milagroso também, né? E quando É. a gente vai falar um pouco, a gente acaba indo para os pilares, né? Que é a alimentação, que acaba sendo o exercício físico, a água, né? O sono, e isso vou falar que é simples e a gente não consegue colocar em prática na maioria das vezes, né? A É. gente precisa realmente de apoio para poder migrar de uma fase para outra e realmente implantar um estilo de vida. Mas não é nada. É que às vezes você vem de casa, né? Eu sou uma criança que eu lembro da mesa né? Eu sou gaúcha, então assim, eu fui criada comendo churrasco, assim, eu lembro que na mesa dos meus pais era 2 tipos de carboidrato, era sempre uma carne com graxinha, Oh, né? Meus delícia. filhos adoram uma carne com graxinha. O que é graxinha, É doutora? a gordurinha da picanha ali. Então você às vezes vem desde criança, né? Desde lá do pai, do vô e da avó, né? Então, você mudar né? Você ter aquele estilo de vida de você ser uma pessoa ativa. Então, às vezes você era uma criança sedentária, virou um adulto sedentário, né? Vive numa carga de estresse horrenda. Então, você sempre fica procrastinando, né? Ai, não tenho tempo para ir na academia. Eu falo, mas e o fim de semana? Ah, doutora, mas por que eu... Não, final de semana eu vou descansar, vou tomar minha cervejinha, vou deitar. Então, você tem que tentar mudar, né? Porque eu falo que se toda vez que você fizer um mal, né? Quando a gente corta um dedo, você sente a dor, né? Você sangra, fica com a cicatriz. Mas a gente não tem ideia do quanto a gente machuca o nosso corpo causando, né, levando ao estresse, né, não tratando uma hipertensão, não tratando uma obesidade, exagerando no álcool, bebendo, né, fumando, né, a gente viver numa cidade já com poluição, então tudo isso machuca o nosso corpo, mas a gente não percebe. Quando Sim. você come um monte de doce,
né, alimento, né, ultraprocessado, a gente não tem ideia do quanto aquilo danifica o nosso corpo, né, o quanto que aquilo gera inflamação, quanto que aquilo aumenta a propensão para um câncer, né, que nem falar, as canetas causam câncer. Caneta não causa câncer, na verdade, a obesidade causa câncer, né? Então, a obesidade aumenta o risco de câncer. Então, a gente não tem ideia do tanto do mal que a gente faz ao nosso corpo. Se a gente tivesse essa ideia, se toda vez que você exagerasse no álcool, você fumasse, algum pedaço de você sangrasse, com certeza a gente pensaria 2 vezes antes de fazer isso, né? Você está falando, me vem 2 situações, né? A primeira seria o cigarro que tem voltado, né? Eu acho que eu sou de uma época que era totalmente liberado. Eu vi sendo retirado e foi um alívio, porque a gente voltava sem aquele cheiro de cigarro horroroso que era em todo lugar tinha. E hoje, apesar de toda a proibição, você vê que vem um aumento muito grande, né? Isso até... Eu trabalho há muito tempo com essa questão de equipamentos médicos, oxigenoterapia também, enfim, tudo mais. Eu olho e falo, meu Deus, como que pode isso estar voltando tão forte e as pessoas não terem essa percepção do mal que faz, né, a longo prazo? E aí eu queria colocar uma questão da tecnologia, que hoje a gente vê muita tecnologia de monitoramento, né, para você exatamente conseguir... Eu falo engajamento, né? Porque realmente você conseguir identificar, seja no relógio, seja em qualquer outro dispositivo, a consequência que aquele alimento, a consequência que aquele exercício eventualmente pode fazer, eu acho que isso muda um pouco e que é a grande evolução, no meu ponto de vista, dos próximos... Autocuidado, né? Não botar a responsabilidade do cuidado só no paciente, só no médico, né? A doutora não pediu. Não, mas hoje em dia é o autocuidado, a automonitorização, né? Então, cada vez mais a gente tem estimulando você ter o controle da glicemia, né? Você ter os dispositivos para ver a arritmia, para ver a hipoxemia, para ver pressão. Então, cada vez mais você está dando uma responsabilidade para o paciente, para ele cuidar, para ele monitorizar, né? Ele tendo essa percepção, a gente consegue vir uma equipe, Vira né? uma equipe, não fica só nas minhas costas e nem nas costas do paciente. Então, o paciente conseguir se conhecer e ter essa percepção dele mesmo, não tem... Com certeza, a tendência é ser... É uma equipe mesmo, uma equipe, né? Porque aí ganha força, aí realmente consegue mudar hábito, consegue mudar estilo de vida e tudo mais, né? E aí, voltando a falar da questão da longevidade, o que mais impacta a longevidade hoje? A gente já falou um pouquinho da questão genética e do estilo de vida, mas atualmente você acha que seria 50-50 a questão genética e estilo de vida? Eu acho que sim, né? Assim, a gente nunca... Hoje em dia, assim, até ninguém sabe, né, direito, né? Assim, aquelas questões das blue zones, né? Por que aqueles indivíduos vivem tanto, o que eles comem, o que eles fazem, né? Não tem estresse, né? Não tem estresse. Então, é muito difícil, assim, né? A gente fala, putz, será que... O que a gente vai ser, né? Onde a gente vive? Obviamente, quanto maior carga de estresse, quanto maior exposição a situações deletérias, eu acho que isso vai interferir, né? Eu falo que quando você tem coisas que você não tem como mudar, né? Você não tem como mudar a tua carga genética, você não tem como mudar a tua idade, né? Mas o restante você tem como tentar melhorar, né? Eu falo que se você já nasceu, não escolheu o que você, né? Já ganhou o pacotinho hipertensão, doença coronariana, mas se você for um adulto sedentário, né? Se você for já estressado, e não ter uma preocupação com o teu corpo, com certeza isso não vai evoluir bem, né? Mas se você tiver esse autocuidado, de você ficar sempre tentando cuidar mais do teu corpo, né? Cuidar da tua saúde, porque a saúde da gente é o que a gente mais tem de valioso. Sim. Né? A gente lida, né, lá no Sírio, a gente lida todo dia com alguém que perdeu esse valor, né? Sofreu um derrame, descobriu um câncer terminal, ou que tem que fazer um tratamento de quimioterapia que vai ocasionar várias sequelas.
Então, felizmente, a gente tem muito sucesso no que a gente, né, quando a gente trata, mas tem muita gente que a gente não consegue salvar. Sim. Né? Então, se você não cuidar do teu corpo, da tua saúde, né? Quando chegar lá no final, às vezes é tarde, né? E aí não é sobre morrer, né? É sobre a maneira que você vai morrer, né? Exato. Como você vai escolher morrer, né? Aí a gente falou de tecnologia para monitoramento, a gente fala de medicamentos que cada vez estão mais avançados. Então, e esse é um dos propósitos desse podcast, é de chamar atenção realmente para as pessoas começarem a se cuidar antes. Eu estava distante do contato com o paciente, né? E aqui eu voltei a ter esse contato com pacientes que nos procuram lá. E aí você vê, e é muito gostoso ver uma pessoa com 85, 92 anos, ainda, é claro, dentro de um contexto muito bem. Mas, na realidade, eu acho que, assim, o que as pessoas talvez não tenham consciência é que a gente tem medicamentos e tecnologias hoje, mesmo que você tenha alguma debilidade forte, né, que antigamente já era quase era taxativo que você iria falecer se tivesse, hoje não. Você vai continuar vivendo por mais não sei quantos anos, daquele jeito. Né? Então, é importante a gente realmente se cuidar para que a gente consiga envelhecer bem. Né? E hoje em dia o tratamento, né, tanto das doenças, né, tanto da obesidade, quanto da diabetes, da hipertensão, tudo visa a proteção dos órgãos. Né? Então, quando você vai escolher um remédio, hoje em dia, para você tratar uma diabetes, você sempre visa dar um remédio que ele vai fazer uma proteção renal, que ele não vai causar, né, vai fazer esse paciente ganhar peso. Quando você está tratando, né, a obesidade, você visa um remédio que vai trazer benefícios, né? Quando eu falo, doutora, é legal usar a caneta, eu falei, é excelente usar a caneta, né? Só que o problema é que a caneta, o pessoal usa para todos os fins, usa errado, né? Mas é uma medicação extremamente benéfica do contexto de você prevenir e de tratar lesões, né, de órgão-alvo, né? Então, hoje em dia, o que mais tem na medicina é você tratar algo e para proteger ou não causar danos a outros órgãos, né? Essa é a parte que realmente vocês, como médicos, auxiliam, né? Aí a questão do estilo de vida, da qualidade de ser alterado, que vai fazer a diferença, né? Para não continuar e não virar um medicamento a longo termo. Sim, aí, né? Sim, e é o estilo de vida, né? A mudança do estilo de vida é o principal pilar da vida, né? Assim, você se alimentar, você fazer atividade física, isso, parar de fumar, reduzir o álcool, parar de beber, isso muda totalmente a história natural do indivíduo, né? Isso reduz remédio, reduz, né, complicações, né? Complicações. E você, quando está, né, clinicando, atendendo o teu paciente, o que mais te chama atenção? O que você mudaria no estilo de vida? Sabe alguma coisa que você fala, nossa, isso a pessoa precisaria mudar de qualquer jeito, né? O que mais te chama atenção aí nas rotinas dos pacientes? Tem alguma coisa? Eu acho que a maior dificuldade do médico quando tem um paciente, eu acho que é a aderência, né? Eu acho que é o paciente aderir ao que você orienta, né? Você tem um paciente que não tem uma aderência, eu acho que é muito... Você se sente frustrado, né? Eu falo com meus pacientes que às vezes eles vêm e, sei lá, desaparece. Aí volta 3, 4 anos depois, né? Daí você fica sofrendo, né? Porque assim, eu falo, você desapareceu. Você fica assim, meu Deus, tomara que não tenha acontecido nada com aquela pessoa, porque você vê que é uma pessoa que precisa do cuidado, mas... estava corrido, meu filho nasceu, sei lá o quê, minha mãe está doente, e aparece para você depois de não sei quantos anos, ou aparece depois de um evento, né? Então, a aderência, acho que tudo que a gente a gente tem que dispor um pouquinho de energia ali para cuidar, né? Então, acho que... Eu acho que é uma mudança, aí colocando desse lado meu também, né? Que como paciente, é uma mudança tanto para os médicos verem essa parte, eu vou falar mais sistêmica, e do paciente também entender, e eu acho que é uma mudança cultural, que ele não tem que ir somente quando ele tem
algum ponto realmente, né? Aconteceu alguma coisa, ele tem um sintoma, ele tem que ir porque ele precisa ir mesmo para se cuidar. A gente tinha uma distância disso, né? Até um pouco tempo atrás, você só procurava quando tinha algum sintoma, né? A gente fala que quem procura acha e quem não procura morre, Nossa, né? meus pais eram assim, eu não Então, vou procurar né, nada. se eu tivesse bem, você assim, tudo bem, se eu tivesse bem, não estava aqui. Você não, e pelo contrário, né? Você tem que ir, né? E você tem que ir procurar, né? E você consegue, se você pega uma doença assim, por mais grave que ela seja, você saber dela antes dela manifestar Ótimo, excelente, muito né? bom, né? Te dá fôlego ali, né? Para Sim, poder. E aí a gente entra na questão de saúde mental também, de como você vai conduzir, né? Porque obstáculos todo mundo tem, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, obstáculos, desafios na vida todo mundo tem, mas a gente tem que saber seguir, né? sim, Tratar e dar continuidade ali. sim. E aí eu queria mudar um pouquinho para o paciente do futuro, né? Falar um pouquinho do futuro. Como que você enxerga o paciente do futuro? Eu acho que eu enxergo um paciente extremamente monitorizado, né, com dispositivos aí de autocontrole, né, um paciente muito mais orientado, né, hoje em dia a inteligência artificial está vindo aí para nos ajudar muito, né, eu acho que tanto na parte médica, né, mas do dia a dia do paciente, eu acho que vai ser um paciente muito mais instruído, né, acho que, na verdade, hoje em dia a gente já tem muito acesso, mas hoje em dia com esses dispositivos móveis aí você tem muita informação sobre você mesma, né? Sim. Então é só querer, né? Na verdade, a tecnologia te oferece hoje em dia isso, né? E é só ter um estilo de vida mais saudável porque a tecnologia está aí para isso, né? Para fazer diagnóstico, para tratar a doença, para alertar eventos, né? Hoje em dia você tem aparelhos que preveem o que vai acontecer, né? Você tem UTIs hoje em dia que você consegue monitorizar, né, a hora, assim, tempo a tempo, você consegue prever que aquele paciente vai instabilizar. Né? Então, hoje em dia, assim, a tecnologia está muito, né, forte. Tá para muito quem forte, está aberto né? para isso também, né? Porque obviamente não é para todos, né? Mas assim, eu acho que o arroz com feijão, assim, se você tem um estilo de vida saudável, você procurar fazer não precisa ter exames, né? Então, obviamente, você ter um bom exame, você ter, né, alguns exames modernos na mão, você consegue diagnosticar uma doença muito mais precoce. Mas às vezes um bom examezinho de sangue, um eletro, uma medida de pressão, muda a vida de muita gente, né? Você consegue chegar antes que a doença aconteça, né? Sim. Não, excelente, doutora. E aí, para a gente fechar, né, essa parte, para você, o que é envelhecer com qualidade? Eu acho que envelhecer com qualidade é envelhecer com uma dignidade, né? Você ter dignidade como ser humano, né? Você ter a tua parte cognitiva preservada, você conseguir não ser um idoso com dor, né? Assim, obviamente, acho que a gente vai evoluindo para isso, mas eu acho que é tentar ter um envelhecimento mais digno, né? Na verdade, você não conseguir cuidar do teu corpo para você não chegar lá no final dependente, né? Com uma dependência, né? E que às vezes, infelizmente, nem tudo acontece, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu falo que aí você tem que cuidar para não chegar lá no final muito... Pelo menos cuidar dos 50% que te cabe ali, né? Que é a parte do estilo de vida. Sim. Importante. E aí eu vejo, né, a doutora Juliana, mas tem uma Juliana, né, por trás desse contexto todo que eu conheço, que eu admiro, que é uma médica excelente, mãe, que estuda. Eu falo que vocês não param de estudar, né? É impressionante.
E aí eu queria entender um pouquinho de como que você consegue, porque muitas pessoas acham que é mais tranquilo, né? Porque não é tranquilo, né? Tem toda uma jornada bem pesada também. A jornada, acho que da mulher é muito pesada, né? Assim, acabou aquele tempo que a mulher só ficava cuidando dos filhos, né? Hoje em dia você cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do consultório, cuida do paciente, você quer sempre estudar, você quer sempre saber mais, né? Você tem que pagar suas contas, né? Então você tem que cuidar de você, você quer estar com o corpo legal, você tem que estar com as luzes feitas. Tudo certinho. Então, não é fácil, não. Às vezes, alguém sofre, né? Alguém não é muito bem assistido. Ultimamente, o cachorro é o que tem ficado para trás, né? Eu imagino. É muito corrido, né? Acho que é difícil, né? Acho que hoje em dia... Todo mundo, né? Todo mundo, eu acho que é importante a gente falar isso, até porque, assim, é claro que a gente não é perceptível, você está super bem, a gente né, conhece, não tem, mas, assim, você tem colegas que a gente percebe que realmente, apesar de serem médicos e muitas vezes não estão tão bem, né? A gente vê que tem uma questão ali maior também. E é difícil cuidar das pessoas com toda essa rotina que o médico tem, que é pesada, né? Eu olhando de fora, eu acho muito pesado. E ainda conseguir se priorizar no meio de tudo isso, né, doutora? Eu falo sempre que, assim, eu não posso ficar doente. Porque se eu ficar doente, quem vai fazer as coisas para mim, né? Meus pacientes, não vou assistir meus pacientes, não vou cuidar dos meus filhos, né? Não tenho as pessoas que trabalham comigo que eu preciso, né? Que dependem de mim. Lá, então, a gente fala que a gente nunca quer ficar doente, porque se você... Um dia, na verdade, um mês que você se afasta das suas atividades, isso implica em muita coisa. Sim. Parabéns. Obrigada para você também, acho que isso, né? Muito obrigada, viu? A gente está chegando no final, foi uma conversa maravilhosa. Eu agradeço demais a sua participação mesmo, doutora. Obrigada. Muito obrigada, viu? Eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu sei que no meio dessa turbulência de vida é muito difícil. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? Foi excelente. Adorei a nossa conversa. Adorei. Eu espero mesmo. Para todos que nos assistiram também, que seja bem proveitoso e que as pessoas acabem se conscientizando mais. Se conscientizando, né? E não vendo a parte, né, a doença cardiometabólica como uma coisa só, né? Como uma coisa só, exatamente. Entender que é uma cesta de frutas ali que tá todo mundo igual, né? Tá tudo junto, tá tudo. Cuidar do sono não é um luxo, é base. Cuidar do metabolismo não é estética, é prevenção. Cuidar do coração é consequência de tudo isso. A você que nos ouviu, obrigada por estar aqui. A vida acontece entre tempos e a cada batida do coração é uma escolha.